estudante do sexto ano, tudo bem por aí? Mais uma aula de matemática, sou a professora Adriana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre simetria. Já vamos entender o que significa essa palavra. O objetivo da nossa aula então é conceituar simetria, reconhecer e desenhar figuras por simetria de reflexão em malhas quadriculadas. Então na aula passada eu tinha pedido um material para você. Para a aula de hoje, então, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação e, além disso, o papel quadriculado, papel para dobradura, caneta, lápis e borracha. Então, já anote aí no seu caderno a data de hoje, aula 39, simetria. E a gente já continua. Tudo anotadinho aí, material separado. Então agora vamos começar a entender um pouquinho o que significa essa palavra simetria. Então, o que é simetria? Na geometria, um objeto é dito simétrico se ele permanece o mesmo depois de uma transformação, como reflexão, translação ou rotação. Já vamos entender também essas três palavras que apareceram aí. A simetria é o princípio matemático por trás de muitos padrões e é importante na arte, matemática, biologia, química e física. Então, simetria. Pensando no nosso corpo, se nós dividíssemos o nosso corpo ao meio, será que existe uma simetria nisso? A gente tem um olho de um lado, um olho do outro lado, né? Uma orelha de um lado, outra orelha de outro lado. Pensando assim, até que a gente tem a simetria. Mas o nosso corpo não é 100% simétrico. Lá dentro nós temos os nossos órgãos que, né, às vezes de um lado tem, do outro não. Então, aqui no nosso rosto mesmo, se a gente observar, nem tudo é 100% simétrico. Na natureza nós temos muitas coisas ali que, se você observar, vai ter a simetria, talvez não 100%, mas tem. Olha aqui o que eu trouxe para vocês de imagem. Nós temos aqui uma joaninha. Se nós traçarmos ali uma linha na vertical, bem no meio dessa joaninha, se você observar, ela tem simetria, né? Exatamente o que tem de um lado, tem do outro. Aqui, ó, o rosto de uma coruja. Nós também temos uma simetria. Olha outra imagem para vocês aqui. Nós temos dois cisnes ali, um de frente para o outro. E além disso, além deles estarem de frente para o outro, se você observar ali na água, tem o reflexo deles. Isso também é um exemplo de simetria. Olha a borboleta. Imagine aqui nessa borboleta que eu trace um eixo aqui, ó, na vertical. Se eu dividir essa borboleta ao meio, se você observar aqui o que está de um lado, também aparece do outro. Nós temos ali uma ideia também de simetria. Mais uma imagem. Olha lá. Nós temos os prédios e aqui o reflexo deles na água. Também é um exemplo, uma ideia de simetria. Aqui, olha, esse é o Parque Tanguá, que fica aqui em Curitiba, né? Então, se você observar aqui a arquitetura dele, é feito simetricamente também. Se você dividir exatamente ao meio, olha só como é harmônico aqui. De um lado e do outro, exatamente a mesma coisa, né? Tem uma torre aqui de um lado, outra torre de outro lado. Se você observar aqui, é exatamente tudo igual, de um lado e de outro. Então, na arquitetura, é muito usada a ideia de simetria também. Esses são exemplos de simetria que nós temos no nosso dia a dia.
E nós vimos ali no início que apareceram 3 palavrinhas, a translação, a rotação e a reflexão. Então, nós vamos ver quais são essas simetrias, o que acontece nesses tipos de simetrias. Então, na simetria de translação, olha só aqui que eu tenho para vocês. A figura está mudando de posição, certo? Ela está saindo aqui, ó, caminhando para o lado. Mas a forma dela continua a mesma. Olha aqui também. Eu posso deslocar essa figura, mas sem alterar a sua forma. Então, a simetria não altera a forma, certo? Então, esse é um exemplo da simetria de translação. Na simetria de rotação, observe que a minha figura está rotacionando, ela está girando aqui, ó, mas a forma continua a mesma. Olha aqui no amarelo também. Ela girou, mas ela não alterou a forma, certo? Então, esse é um exemplo da simetria de rotação, que você já deve ter visto, já deve ter brincado com o spinner. E no spinner é uma forma de simetria de rotação. Olha só, quando a gente gira, ele altera a forma? Não, ele só está girando ali, né, em torno do eixo. Então, é uma simetria de rotação, um dos exemplos que você já deve ter visto aí no seu dia a dia. E nós temos também a simetria de reflexão, que é nessa que nós vamos focar hoje na aula. Essa simetria de reflexão que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, olha o que é a reflexão. Pense num espelho. Quando a gente se olha no espelho, a nossa imagem é refletida e você olha lá, está invertida, né? Se eu erguer a minha mão esquerda, lá no espelho vai dar a impressão que eu estou erguendo a minha mão direita. E o contrário também, se eu erguer a minha mão direita, no espelho parece que eu estou erguendo a mão esquerda. Então, a imagem fica invertida, mas ela permanece a mesma forma. Então, olha aqui, é a mesma forma, só que ela está sendo refletida. Aqui também é a mesma forma, como se eu estivesse virando essa imagem. É a reflexão. Pense na ideia do espelho, certo? Uma figura pode ter um ou mais eixos de simetria de reflexão ou não ter nenhuma simetria de reflexão. Então, olha só aqui a nossa seta. Se eu dividir essa seta ao meio, eu posso refletir ela uma vez só ali, né? Só consigo dobrar ela uma vez. Agora, pensa aqui, eu tenho um retângulo. Eu consigo dividir ele exatamente igual lá na horizontal e na vertical. Então, ele tem duas simetrias de reflexão. E aqui? Nenhuma, né? Porque se eu fizer essa reflexão lá, não dá exatamente a mesma forma lá do outro lado. Ele vai dar diferença na hora que eu fizer essa dobra, certo? Não vai refletir da mesma forma lá. Então, nós temos agora aqui as simetrias em figuras geométricas. Então, lá no triângulo isósceles, que é o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida, nós temos apenas um eixo de simetria, uma simetria de reflexão. No retângulo, nós temos 2 eixos, ou 2 simetrias de reflexão. E no triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, nós temos lá 3 eixos de simetria, ou 3 simetrias de reflexão. Mais umas figuras para a gente analisar. O quadrado, ele tem 4 eixos, porque eu consigo verificar aqui que eu consigo dividir o quadrado aqui na horizontal, na vertical e nas suas 2 diagonais, certo? No hexágono, olha, o hexágono tem 6 eixos de simetria. E no círculo, nós temos infinitos eixos de simetria. Se eu traçar aqui retas passando pelo centro do meu círculo, eu vou conseguir traçar infinitos eixos de simetria. E o que é esse eixo de simetria? Então, vocês já observaram aqui que ele está dividindo a figura em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, né? E quando eu faço a reflexão dessas figuras, elas não se alteram. Então, olha lá. Eixos de simetria. Olha nessa imagem aqui. Se eu observar essa parte de baixo aqui, é exatamente o que está refletido lá em cima. Se eu observar ela aqui de lado, também é o mesmo que está sendo refletido lá, né? Olha aqui também.
nós temos 4 eixos de simetria. Nós conseguimos sobrepor aqui 4 vezes. Aqui, ó, não tem nenhum eixo de simetria. Por quê? Porque se eu fizer aqui na horizontal, eu não consigo ter exatamente a mesma coisa lá em cima. Né? Se eu dobrar aqui, não vai estar exatamente sobreposto certinho ali. E nem se eu fizer na vertical, dá diferença. Então, essa aqui é uma figura assimétrica. Ela não tem eixos de simetria. Certo? Vamos praticar um pouquinho sobre esses eixos de simetria? Eu pedi para você o papel colorido aí, ou o papel branco mesmo, mas para a gente poder fazer uma dobradura. Então, vamos construir agora uma figura com eixo de simetria. Para isso, você vai pegar lá o seu papel e nós vamos dobrar ele ao meio. Então, pegando o nosso papel aqui, pode ser qualquer cor que você tiver, pode ser aí até uma folha branca, não tem problema. Então, você vai dobrar exatamente ao meio aqui, ó, pega na horizontal que fica melhor, tá? Então, dobrando lá. Vamos unir os nossos pontos. E vamos dobrar exatamente ao meio. O que a gente vai fazer agora? Essa parte que ficou fechada é que vai ser o nosso eixo de simetria, tá? Então, olha aqui, ó, tem a parte que vai ficar abertinha e lá no meio a folha ficou dividida. Então, eu vou considerar essa parte aqui. E vou agora desenhar metade de um coração aqui nessa folha. Então, vamos lá. Pode ser o tamanho que você quiser aí. Então, você vai desenhar essa metade desse coração. Coloquei aqui, então, o meu desenho. Então, um tempinho para você fazer isso aí com a sua folha. Dobra ao meio e desenha metade de um coração. Tempinho, eu já volto pra gente continuar. Feito aí, então, dobrou a sua folha, desenhou metade de um coração. O que a gente vai fazer agora? Com o cuidado para não separar essa parte que ficou dobrada, né? Porque senão não vai funcionar. A gente vai cortar essa linha, então, bem na linha aqui onde você desenhou o seu coração, a metade do seu coração. Recortando lá, então, com capricho, cuidado para não cortar a mão, cortar o dedo. Então, nós cortamos lá a metade do nosso coração. Fazendo isso, quando nós abrirmos a nossa folha, olha o que vai acontecer aqui. Sobrou esse pedaço, olha aqui, né, que eu recortei. E sobrou a nossa metade que eu tinha desenhado, que quando eu for abrir, o que vai acontecer? Vai estar meu coração inteiro aqui. E aqui no meio, onde ficou dividido, é o nosso eixo de simetria. Então, esse coração aqui, por exemplo, é uma figura que só tem um eixo de simetria. Eu dobrando ele assim, nessa posição, ó, as duas partes se sobrepõem corretamente. Agora, pense que se eu dobrar ele aqui, ó o que vai acontecer? Não casa uma parte com a outra, né? Não dá certo. Então, não tem outro eixo de simetria, somente esse mesmo que a gente criou aqui. Ficou mais claro para você agora? Vamos fazer mais um? Então, agora nós fizemos o nosso coração aqui, observamos que ele tem um eixo de simetria. Vamos fazer agora uma outra proposta. Temos agora aqui para você uma árvore. Pense lá numa árvore de Natal. Então, o que você vai fazer? Vai pegar uma folha. No meu caso aqui é a folha verde, mas aí também você pode fazer com a sua folha branca, não tem problema. Vamos dobrar ela ao meio, só que agora não mais na horizontal. Vamos fazer ela na vertical. Vamos dobrar essa folha ao meio, unindo bem as extremidades lá para não ficar torto, né? Então, vamos lá. Dobrei a minha folha ao meio. Aqui onde a folha fica dobrada ao meio é o nosso eixo
de simetria. O que você vai fazer agora? Você vai fazer esse contorno da árvore ali. Eu já tenho aqui um outro passo para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, nós vamos fazer o contorno aqui da nossa árvore. Tempo para você fazer isso aí. Prontinho aí? Fez metade da sua árvore? Então agora nós vamos fazer com a mesma ideia lá do coração. Nós vamos recortar, só que tomando cuidado. Essa parte aqui que está unida não pode ser recortada, porque quando a gente abrir vai ter que formar a nossa árvore inteira. Então vamos recortar lá. Recortando aqui, tomando cuidado para não cortar nada fora daquela linha que você desenhou. Senão vai ficar errado, né? Então, vamos lá. Vamos recortando com muita atenção e cuidado para não cortar o dedo. De preferência com uma tesoura sem ponta, né? Para você não se machucar. E vamos construindo aqui a nossa árvore. Depois você pode até decorar a sua árvore, transformar ela numa árvore de Natal para enfeitar a sua casa, quem sabe? Com essas ideias você pode construir muitas outras coisas. Sempre pensando na simetria. A simetria é usada muito pensando também na beleza das coisas. Então, se você observar aí na arquitetura, existem muitos prédios que são muito bonitos porque eles são pensados simetricamente. Então, temos aqui a nossa árvore. Recortei aqui todos as minhas linhas. E quando abrirmos, a nossa figura se forma inteira. Olha lá, temos a nossa árvore. E aqui no meio, nosso eixo de simetria. Se nós dobrarmos aqui ao meio, nós temos um eixo de simetria. Será que a gente consegue em qualquer outra posição? Não, né? Apenas esse eixo, ó. Se eu dobrar ela nesse sentido, aqui é diferente do que eu tenho lá. Então, não dá. Em qualquer outro sentido que eu tente fazer essa dobra, não vai dar certo. Então, eu tenho apenas um eixo de simetria. Certo? Ficou claro para você agora o que é eixo de simetria? Então, aproveite essa ideia e construa outras coisas aí também. Use aí a sua imaginação, use a sua criatividade. Agora, nós vamos continuar com essa ideia das dobraduras, mas nós vamos fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Olha o que eu trouxe para vocês aqui. Então, nós vamos praticar mais um pouquinho, agora fazendo a simetria com dobraduras, mas nós vamos ter mais eixos de simetria. E olha o que nós vamos fazer agora. Então, pensa aí um pouquinho comigo. Pega lá uma folha, pode ser qualquer cor que você tiver aí. O que nós vamos ter que fazer primeiro? Se você observar aqui, a base dele ali para eu fazer essa figura é uma base quadrada, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para transformar essa minha folha, que é retangular, em uma folhinha quadrada. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a pontinha e dobrar assim, ó, na diagonal ali, encontrando lá, do outro lado. Então, vamos encontrar bem certinho lá, que vai formar um quadrado perfeitinho para você. Vamos fazer essa dobra aqui. Então, tempo para você fazer essa dobrinha aí.
Pronto aí? Já fez a sua dobradura? O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos obter aqui um quadrado. Então, nós tínhamos uma folha que era retangular. Eu dobrei aqui na diagonal para poder formar um quadrado. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou, então, descartar essa parte aqui que sobrou fora dessa dobradura que eu fiz. Então, vamos cortar. Vou tirar essa parte aqui. Com cuidado também para não cortar nada que não seja esse pedaço que tá sobrando. Senão vai dar errado seu quadrado também. Então, fazemos esse corte. E olha lá, sobrou essa parte aqui e um triângulo, que se nós abrirmos, na verdade, ele é um quadrado, certo? Abrimos o nosso quadrado aqui. Então, por enquanto, essa parte a gente não vai usar. Já vou mostrar a utilidade para essa também depois. Então, nós temos aqui um quadrado. Nós dobramos aqui esse quadrado, né? E formamos uma diagonal do nosso quadrado, que é um dos eixos de simetria do nosso quadrado. Então, dobrando aqui. Agora, eu vou pegar isso de novo e vou dobrar mais uma vez, ó. Mais uma dobra. E vou unir os pontinhos lá, para ficar bem certinho o nosso eixo de simetria. Olha o que aconteceu aqui. Quando eu abrir o meu quadrado, agora eu já tenho dois eixos de simetria desenhados, ó. Um na diagonal, o outro na outra diagonal, certo? Então, nós já fizemos duas dobras. Vamos fazer mais uma dobra. Vamos juntar de novo as pontas, olha lá. Vamos juntar aqui e vamos fazer mais uma dobra. Você pode dobrar quantas vezes você quiser aí, só que vai ficar um pouquinho mais difícil pra gente fazer os nossos recortes que nós vamos fazer pra ficar essas figurinhas no meio ali, tá? Então, olha aqui, fiz essa dobra. Então, eu dobrei meu quadrado. Dobrei uma vez, dobrei duas vezes, 3 vezes. Tempo pra você fazer isso. Prontinho aí? Fez a sua dobradura? Então, nós tínhamos lá, relembrando, o quadrado que eu dobrei, formou um triângulo, né? Aí, eu peguei esse triângulo, dobrei de novo e dobrei de novo, certo? Agora, tomando cuidado para não separar as partes, né? Não posso cortar ali de qualquer maneira. Então, tomando esse cuidado, o que eu vou fazer? Eu vou recortar em volta. Mas recortar como? Use a sua criatividade. Aqui, ó, eu vou fazer triângulozinhos pequenininhos, ó. Vou recortar e recortar. Ó, tirei um triângulozinho aqui. E vou fazendo isso. Pode ser circular, pode, né, redondinho, o que você quiser ali. Vou fazer com triângulos aqui só pra gente observar. Então, vai recortando em volta. Só observe agora que eu já dou um tempo para você fazer aí. Então, olha lá. Vou recortando triângulozinhos aqui. Em volta toda. Sem separar a pontinha lá que eu falei para você, senão não vai dar muito certo. Ó. Vou recortando. Recortando. Vou fazer só triângulos, mas você pode fazer, usar a sua criatividade e fazer qualquer forma aí. Certo? Olha lá. Recortando, vou fazer isso na volta toda. Tirando os pedacinhos.
O meu papel aqui é um pouco mais firme, então às vezes com o seu aí fica um pouquinho mais fácil, se for o papel, né, A4 normal. O meu é um papel criativo, então ele é um pouquinho mais firme. Pronto, já tá bom dessa forma que eu fiz. Então, o que vai acontecer agora? Olha como é que ficou interessante aqui. Quando eu abrir, olha o que vai acontecer aqui. Estou abrindo o meu recorte, a minha dobradura, e olha o que aconteceu aqui. Tá vendo? Então, ficou simétrico. Se você observar aqui, ó, quando eu dobrar assim, é simétrico, né? Ele está sendo refletido a mesma coisa lá do outro lado, ó. Se eu dobrar assim, também fica simétrico. Se eu dobrar na diagonal, como foi o começo, né, do nosso trabalho aqui, ele fica simétrico. Se eu dobrar aqui mais uma vez, ó, continua sendo simétrico, certo? Então, é isso que é a simetria. É estar refletido exatamente a mesma coisa quando você sobrepõe assim, certo? Então, tempo para você recortar aí. Feito aí? Gostou do que você fez? Então, olha o que aconteceu aqui, né? Eu recortei e formei essa minha figura aqui, essa minha dobradura. Lembra aquele pedacinho que sobrou? Você pode, de novo, fazer uma dobradura com ela. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que ter uma base quadrada para você começar. Então, você vai fazer da mesma forma que fez no início, vai dobrar lá, né? Ó, dá pra fazer mais duas aqui até. Então, e daí você vai descartar aquela parte que sobrou, que não forma quadrado, né? Descartou lá e vai fazer a dobradura da mesma forma que você fez. E olha só, nós podemos fazer variadas, né? Então, olha só como que eu fiz aqui, ó, como dá diferente uma da outra. Cada vez que você recorta, dependendo da maneira como você recorta, você vai obter uma figura diferente. Olha só quantos exemplos nós temos aqui, né? Então, depende do recorte que você faz, você vai obter diferentes. Legal, né? Você pode elaborar até cartões aí, você pode usar a sua criatividade para fazer, para dar de presente para alguém, né? Quem sabe? Olha só que bonito. Então, nós podemos usar a nossa criatividade e ir formando figuras diferentes, certo? Gostou dessa atividade? Muito bem, então vamos continuar falando aqui de simetria. Usando malhas quadriculadas agora. O que é malha quadriculada? É aquele papel quadriculado que eu pedi para você, pode até ser o papel do seu próprio caderno, né? Se for aquele caderno quadriculado. No papel quadriculado,
fica muito mais fácil desenhar figuras simétricas. Olha só a menininha falando ali, é só contar os quadradinhos. Então, observe aqui, nós temos um eixo de simetria, que é essa linha pontilhada que nós estamos representando aqui, né? De um lado do eixo nós temos metade do desenho, do outro lado a outra metade. Se você observar aqui, olha esse quadradinho azul, ele está refletido aqui do outro lado, certo? O quadradinho amarelo que está ao lado dele está refletido lá do outro lado. Olha aqui para você entender um pouquinho melhor aqui nessas bolinhas, esses círculozinhos azuis que tem aqui, ó. Exatamente a mesma distância que ele está do eixo lá de um lado, ele está do outro lado também. Então, para fazer aqui os desenhos simétricos na malha quadriculada, eu vou contando os quadradinhos e fazendo essa imagem refletida do outro lado. Lembrando, pensa na ideia do espelho. Se eu fizer exatamente como está de um lado, ela não vai ser simétrica, não vai estar lá bem certinho do outro lado. Ela precisa estar simétrica, então eu preciso estar refletindo, como se fosse um espelho. Vamos lá. Veja como Patrícia desenhou uma figura simétrica à outra, utilizando uma malha quadriculada. Então, o que que ela fez aqui? Ela tinha essa figura e queria refletir ela do outro lado. Então, traçamos aqui um eixo de simetria, né? Imagine que eu estou dobrando essa folha. O que que vai encontrar aqui do outro lado? Então, o que que ela fez? Para fazer esse pontinho aqui, ela está a uma unidade do meu eixo de simetria. Então, do outro lado tem que estar também a uma unidade do eixo de simetria. Para fazer o outro lá, ó, ela contou os quadradinhos aonde estava o outro ponto para refletir do outro lado. Então, vocês têm que perceber que eu tenho que usar as mesmas unidades de um lado e do outro, para que ela fique simetricamente, certo? Então, olha só o que ela fez. Colocou todos os pontos, depois uniu e teve a sua figura refletida do outro lado, a figura simétrica, certo? Vamos tentar fazer um para você aí? Então, olha aqui. Reproduza a figura em uma malha quadriculada e obtenha a figura simétrica dela em relação ao eixo Y. Então, eu estou chamando esse eixo aqui de Y. Em relação a esse eixo, como essa figura vai ficar se eu desenhar ela aqui do outro lado? Vou fazer a simetria de reflexão do outro lado aqui. Tempo para você tentar aí na sua malha quadriculada. Desenhe essa e faça a reflexão dela.
Conseguiu aí? Conseguiu fazer a sua figura simétrica? Então, olha lá. Eu tenho aqui o número 2, né? Vamos dizer assim, parece um número 2. Então, eu tenho essa figura aqui e quero ela refletida em relação ao eixo Y. Olha como é que vai ficar. Então, nós temos aqui ela como se estivesse dobrando essa folha. Lá do outro lado, ela vai refletir invertida, como se fosse um espelho. Conferiu aí? Deu certo a sua? Vamos fazer mais uma? Olha só aqui então. Reproduz a figura em malha quadriculada e obtém a figura simétrica dela em relação ao eixo X. Agora eu estou chamando esse eixo de X, ele está na horizontal. O que eu vou fazer então? É como se eu estivesse dobrando aqui, ó. Virando essa folha pra cá, certo? Tenta aí, faça essa e reproduza a reflexão dela ali também. Tempo para você.
conferir, ver se você desenhou da maneira correta? Então, nós temos aqui a figura e eu quero em relação ao eixo X. Então, é como se eu fosse dobrar essa folha, o que que vai refletir lá do outro lado? Olha lá. Então, fazendo ali o desenho, tem que ter ficado dessa forma. Se o seu ficou diferente, alguma coisa que você contou o quadradinho errado, tá bom? Então, vamos para o nosso quiz da nossa aula de hoje? Quais figuras são simétricas em relação ao eixo desenhado? Então, vamos observar as figuras aqui. Na figura A, nós temos dois triângulos ali. Pensa que aquilo ali está desenhado numa folha e eu vou dobrar as duas. Será que elas se sobrepõem corretamente? Se eu dobrar aqui, as duas vão se sobrepor corretamente. Então, essa minha primeira figura está simétrica, né, em relação à outra. Olha ali a outra, que nós temos também. Será que se nós dobrarmos, as duas se sobrepõem? Olha lá. Quais ali que você consegue observar que vão se sobrepor corretamente? Está refletido corretamente lá. Então, a letra B, se você observar, elas estão exatamente na mesma posição. Então, não é, né? Ela não está refletida. A reflexão tem que ser com a figura invertida. Então, aqui não é uma simetria de reflexão. E aqui, na letra C, nós temos os dois retângulos que estão simétricos. Na outra, se nós fizermos a dobra ali em relação ao eixo, também na letra E, não. E na letra F, que estão simétricos, certo? Olha mais um. Em quais figuras o eixo indicado é de simetria de reflexão? Então, vamos ver ali. Se eu dobrar aqui a letra E, será que está de maneira correta ali esse eixo? O eixo é a linha pontilhada que eu tenho aqui. Sim, né? Olhando a outra, será que tá? Essa aqui, se eu dobrar o eixo, está aqui na vertical. Dobrando lá, não coincidem, né? Então, não está correto. Aqui, essa sim. Essa está de maneira correta. Tem mais alguma aí? Será que a gente consegue observar? Olha só qual que nós temos aqui. Somente mais esta figura. Certo? Que é um hexágono. E qual mais? Olha aqui. Aqui também. Nós temos o eixo e se nós observarmos, uma está refletindo a outra lá. Quando a gente dobrar assim, elas vão se encontrar. Assim como o nosso coração que a gente fez, a árvore, né? Então, isso é a simetria de reflexão. Certo? Ficou claro para você? O que nós vimos então na aula de hoje? Conceituamos simetria, identificamos e criamos figuras simétricas. Desenhamos figuras por simetria de reflexão em malhas quadriculadas. Então, continue aí se dedicando, use a sua criatividade agora com todas essas informações que você teve na aula de hoje e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!